Olá, pessoal! Sejam bem-vindos para mais uma conversa, um bate-papo aqui da ecologia da restauração, dessa nossa disciplina. E vamos hoje conversar, dando continuidade à sequência de temas dessa segunda unidade, que é sobre técnicas de restauração e recuperação de áreas degradadas. Então, não sei se vocês já perceberam, nós vimos os impactos no solo, técnicas de restauração e recuperação de solos degradados, que foi a aula passada com a atividade do seu Jerônimo, e hoje vamos avançar nessa complexidade ecossistêmica que é sobre. Hoje vamos conversar sobre restauração florestal, restauração de áreas florestais. Ok, pessoal? Então, vamos embarcar nessa juntos. É comum a todos nós a informação de que o Brasil, não só nas últimas décadas, mas nesse ano, nós tivemos altos índices de desmatamento em todos os biomas, queimadas trágicas no Pantanal. E a Caatinga, que é o bioma do nosso interesse, também tem sido muito desmatada nos últimos décadas, né? A Caatinga ela passa por ela já tem um histórico muito antigo de alterações antrópicas na sua cobertura vegetal. As principais atividades antrópicas que desmatam a Caatinga são a agricultura, de vários tipos, né? Ela é praticada agricultura de subsistência, agricultura média escala, agricultura do agronegócio, grande escala, comercial. Temos pecuária, caprinocultura, ovinocultura, as próprias estradas, que são muitas, né? Não só asfaltadas, mas sem pavimentação. E a urbanização, né? Já que a população da Caatinga a Caatinga, né, é a região semiárida mais populosa, né, a floresta seca mais populosa do mundo. Então temos muitas pessoas aqui alterando conforme suas necessidades, né, alterando a Caatinga. Por causa desse problema, pessoal, que é mundial, né, o desmatamento é uma preocupação em escala mundial. Nós temos desenvolvido vários protocolos para recuperação florestal. E ela começa com a recuperação do solo. Então, por isso que nós tivemos 2 semanas de aulas sobre solos, né? Sobre os impactos nesse ecossistema tão complexo, pessoal. O solo é um sistema muito complexo. Tanto que tem cursos inteiros, né, que estudam basicamente solo e plantio. Então, eu utilizei esse material que é maravilhoso, eu vou colocar para vocês, tá, pessoal, numa das pastas do Moodle, lá junto com a atividade, na pasta atividade da disciplina. Lembrem que a gente está na segunda unidade. Vou colocar esse material que é o Manual de Restauração Florestal, tá, desenvolvido por professores da Exalc, da USP. E vão ter também outros materiais. No Siga não, pessoal, vou colocar no Moodle. Mas esse material aqui vale a pena vocês verem, vocês consultarem, pessoal. Ele é muito bem escrito e tem um conteúdo muito bacana. Então, segundo esse material, nós temos nesse protocolo um passo a passo para trabalhar a restauração florestal. E eles podem ser divididos de acordo com os objetivos. Então, nós temos 2 objetivos para a restauração de uma área. Então, restaurar essa área e, no final, não ter interesse ou aproveitamento econômico. E a gente tem alguns passos diferentes se essa área tiver um aproveitamento econômico final. Então, vamos ver. Numa área que eu não vou ter aproveitamento econômico dela, quais seriam os passos? Isolar essa área. Primeiro passo, isso está lá dentro dos projetos de restauração, passo a passo de um projeto de restauração. Tenho que isolar a área, isolar o fator da perturbação daquela área.
Eu posso trabalhar a regeneração natural, se isso, né, for possível, a gente já vai conversar mais a fundo. Então, eu isolei e eu posso isolar e deixar essa área recuperar sozinha. Se ela não tiver elementos ou se não tiver condições de regeneração natural, eu vou do isolamento para a recuperação do solo. Então, se for necessário essa etapa, se o solo tiver degradado, compactado, baixa fertilidade, a gente trabalha a recuperação do solo, que é o que a gente viu na aula passada. Depois de recuperar o solo, eu vou para os plantios de adensamento. Eu tenho a opção do plantio de enriquecimento e quando a minha área ela é completamente nua, eu trabalho o solo e vou ter que partir para o plantio total. Vou ter que plantar tudo, porque eu não tenho nada para regenerar, eu não tenho uma base para eu poder só adensar, colocar espécies de diversidade, tá ok? Então, pessoal, a lógica é essa. E quando eu tenho uma área que eu tenho interesse de tirar algum aproveitamento econômico, quando eu estiver trabalhando aqui nos plantios, eu vou acabar trabalhando com mudas e sementes de plantas com interesses de seus produtos florestais, como plantas que têm valor econômico em suas madeiras, que fornecem frutas, que fornecem sementes com valor econômico. Essa é a única diferença. O que eu vou selecionar, quais as espécies eu vou selecionar aqui, quais eu vou selecionar aqui, mas o passo a passo é o mesmo. Então vamos entender o que é o isolamento. Então, o primeiro passo, quando a gente vai começar um projeto de restauração, um PRAD, né, que é um projeto de recuperação de áreas degradadas, eu tenho que isolar a área. Então, eu tenho que isolar a área de vários fatores, principalmente os fatores que geraram a degradação, entre eles, né? Eu vou isolar a área para evitar, então eu isolo a área para evitar o trânsito de animais, o trânsito de veículos, máquinas, pessoas. Com esse isolamento também eu tento evitar incêndios, evitar caçadores, evitar desmatamentos futuros nessa área, roubos de mudas. Às vezes a gente trabalha com mudas, pessoal, que tem valor econômico elevado. Uma muda de IP, por exemplo, custa R$ 60. E também eu vou isolar essa área para eliminar o uso de herbicidas, inseticidas próximo a essa área, né? Então, se eu estou trabalhando numa área em restauração, eu não quero, né, que chegue, talvez pelo lençol freático, ou que chegue por fluxo laminar por cima do solo, que chegue herbicida e acabe com as minhas mudinhas. Então, essa é a ideia. E qual que é a solução? Utilizar cercas, simples assim, pessoal, cercar a área ou utilizar aceiros. Aceiros também evitam incêndios e animais. Vamos ver o que é um aceiro, muita gente não sabe. Então, aqui, ó, uso de aceiros. O que é um aceiro, pessoal? É você construir como se fosse um cinturão em volta da sua área, um cinturão sem vegetação, tá vendo? Sem gramínea, sem árvore. Por quê? Porque quando chega o fogo não tem material inflamável para ultrapassar e adentrar na área do seu interesse. Isso é utilizado em fazendas, tá ok, pessoal? Em propriedades rurais, tá? Não é exclusivo da restauração, mas é uma técnica para isolar uma área. E aqui, cercas, né? Aqui são cercas de alvenaria, de concreto, cimento, mas a gente tem muito aqui no Nordeste cercas feitas de madeira da caatinga, né? Também serve para isolar a área. Segundo passo, trabalhar a regeneração natural, né? Quando isso é possível, né, pessoal? Eu posso acelerar. Lembra que os objetivos da restauração é iniciar ou acelerar a recuperação de uma área. Então, eu posso propiciar a regeneração. Se eu tiver condições, se eu tiver um banco de sementes, se eu tiver um solo com uma estrutura física e química adequada, se eu tiver plantas já na área, eu posso, se ela estiver conectada dentro de uma paisagem, eu posso
incentivar a regeneração. Então, primeiro, para eu incentivar a regeneração, eu tenho que isolar aquela área. Depois, eliminar espécies exóticas e com potencial competidor, como gramíneas, que apresentam alelopatia, que vão frear a regeneração natural, porque essas espécies com elevado potencial competidor, se elas não forem eliminadas, elas vão acabar tomando conta da área, dominando a área. Então, para que a gente está falando de caatinga, que a caatinga consiga regenerar, a gente tem que controlar inicialmente essas espécies. A gente tem que impedir o desenvolvimento de cipós, de árvores exóticas, porque elas também tendem a aumentar em abundância no local, então vão excluindo as espécies que a gente quer que voltem. E como que isso pode ser feito? Quais as soluções? Desbaste químico, desbaste mecânico. Tá? Desbaste químico é trabalhar com herbicidas de baixo impacto, né? Que a gente não quer que acabe com as plantas do local, mas com aquela espécie em específico. Desbaste mecânico é poda mesmo, pessoal, é remoção. A gente pode trabalhar o coroamento nas mudas de interesse, tá, pessoal? O coroamento, deixa eu ver se eu tenho aqui mais para frente, aqui, ó. Desbaste químico e mecânico e o coroamento, ó. Coroamento é fazer essa limpeza do material em volta da muda. Para quê? Para diminuir a competição com a água, com os nutrientes dessa muda, até também para que não faça tanta sombra. Então, se eu deixo, né, a sucessão ecológica ocorrer naturalmente aqui, começa a crescer matagal, e isso vai competir com essa muda e vai sufocar, vai abafar, vai competir por luz, por água, por recursos. Então, a gente pode fazer o coroamento de mudas que a gente quer que regenerem, que cresçam, e também a gente pode ajudar, né, essas mudas com o adubamento adequado. Também a gente tem que lembrar a importância, né, das espécies pioneiras na restauração florestal. Então, esse tipo de essa categoria funcional dentro das plantas, né, elas são super importantes. As espécies pioneiras aqui, ó, elas ajudam a colonizar áreas desmatadas, elas, tá vendo? Elas vão preenchendo os locais, conectando fragmentos de diferentes distâncias, estabilizam o terreno, aumentam a permeabilidade do solo, podem atrair polinizadores e dispersores de semente. Com isso, esses animais vão chegar nessa área e vão trazer novas espécies e vão auxiliando, né, pessoal, na regeneração da área. Então, dependendo do grau de degradação, a gente vai começar com espécies pioneiras. Recuperação do solo, pessoal. Bom, e essa etapa se faz necessária quando eu tenho dentro da minha área solos degradados. Se eu tenho solo degradado, pessoal, eu não posso esperar o passo 2 que a gente conversou, que é a regeneração. A regeneração ocorre nas áreas que têm condições de regenerarem, a gente só vai auxiliar e acelerar esse processo. Mas esse passo 3, ele se faz necessário em áreas degradadas, não são as áreas que têm aptidão para passar por regeneração natural. Não sei se vocês compreendem. As áreas que têm condições ambientais melhores, elas podem passar por regeneração natural. Agora, áreas degradadas, elas têm que o trabalho tem que começar no solo. Então, áreas que estão com solo degradado, não tem como já avançar para a etapa de plantio de mudas, se não tem como muda crescer num solo tudo degradado, pobre. Então, vamos ver. Quando eu tenho, então, no caso lá, as áreas do seu Jerônimo, elas estavam muito degradadas, o solo estava empobrecido, com pedregulho. Então lá não adianta chegar plantando, chegar com tudo plantando. Não, lá a gente tem que começar pelo tratamento do solo.
Então, a gente tem que fazer vários estudos, pessoal. Não é chegar lá e olhar e descobrir, né? Matar a charada. A gente tem que fazer estudos, coletar amostras, a gente tem que avaliar a declividade. Por isso que lá no estudo do seu Jerônimo tinha áreas com declividades diferentes. Logo, elas vão exigir técnicas e graus de técnicas diferentes. A gente vai avaliar a suscetibilidade à erosão, à inundação, avaliar a textura, que é uma característica física do solo, a profundidade do lençol freático, a aptidão agrícola, a fertilidade do solo, avaliar o grau de compactação do solo e muitas vezes se faz necessário começar com uma descompactação mecânica. Então, de que forma eu posso trabalhar a descompactação? Porque se o solo é compactado, pessoal, ele é impermeável, não vai nascer nada, porque a raiz das plantas não conseguem penetrar, tá ok? Então, preciso começar descompactando o solo. Isso é uma atividade mecânica, que pode ser feita com enxadão, motocoviadeira, eu já vou mostrar para vocês, e com subsolador. Então, enxadão é aquela velha enxada que a gente já viu, né, na casa de alguém. Motocoviadeira, tá? Isso aqui, ó, parece uma britadeira, assim. Você vê que é ligada a combustível. E ela vai com esse espiral penetrando o solo e rompendo esses torrões. E tem também o subsolador, que é isso aqui, ó, parece um arado, tá vendo? Ele vai abrindo sulcos e quebrando torrões, vai descompactando o solo. A adubação verde, pessoal, que a gente já vai ver em detalhes, ela também ajuda, sabe, a descompactar o solo. Vamos ver melhor, então, essa adubação verde. Esse seria, pessoal, um passo que está ligado à etapa de descompactação, é um tratamento orgânico do solo, por isso que chama verde, não é você trabalhar com adubo químico, colocar lá não. Trabalhar com adubação verde consiste em você adicionar plantas leguminosas na área, tá? Essa área tem que ser preparada, claro, né, pessoal? Tem que já ter sido gradeada. Gradeada é essa etapa aqui, ó, que você vai quebrando essa estrutura, né, como se passasse uma grade mesmo. Você vai quebrando a estrutura, essa estrutura em torrões do solo. Vai trabalhar com adubação quando se fizer necessário, para você conseguir inserir, plantar essas plantas leguminosas. Com isso, pessoal, você vai estar enriquecendo o solo com nitrogênio, porque isso é uma característica, né, das raízes das leguminosas. Você vai estar descompactando naturalmente várias camadas de solo, porque essas raízes, as raízes das plantas têm essa propriedade. E a gente vai escolher quais são as plantas de cobertura que são mais adequadas aqui para o Nordeste, pessoal. Apesar da gente plantar sorgo e milheto, no Nordeste a gente tem essas duas espécies, o feijão gandu e a leucena, que são nativas e são excelentes leguminosas que se desenvolvem muito bem na caatinga. Então, pessoal, para descompactar o solo, né, além daqueles métodos mecânicos, a gente pode trabalhar e deve com adubação verde e abertura dessas covas. Então, aqui, pessoal, são plantas de cobertura, tá ok? As principais usadas, vocês podem ver que são muitas espécies de crotolária, tá vendo aqui, ó? Várias espécies de crotolária, de nabo forrageiro, tá ok? Milheto, feijão gandu, aqui ó, indicado para o Nordeste, feijão gandu. Isso aqui depois pode servir de forragem para o gado. Leucena, a gente tem na oferta essa leucena, então é ótima para funcionar como adubação verde. Vocês entenderam, pessoal? A ideia por trás desse nome adubação verde é uma forma de você enriquecer o nitrogênio e os outros nutrientes também, porque tem épocas que caem as folhas, isso aqui vira serrapilheira, que vai aumentar a fertilidade do solo. Então, ela contribui com a fertilidade do solo, aumentando principalmente o nitrogênio e também matéria orgânica.
e ela também é adubação verde e ela auxilia também na descompactação do solo. Terceiro passo, pessoal. A gente tem, então, aqui só para vocês verem, né? Continuamos no terceiro passo. Aqui está mostrando a abertura das covetas, né? Fazer as covas, os buraquinhos aqui com enxada. Isso aqui é uma área com declive. B, aqui mostrando a distância entre as covetas. Foi aberto com uma enxada, então, método mecânico. Sem semeadura. E aqui, ó, trabalhando a semeadura. E aqui já nascendo, né, as espécies leguminosas. Depois, pessoal, nesses espaços a gente pode plantar as outras árvores, porque essas daqui são com esse objetivo de melhorar a qualidade do solo. Não necessariamente eu estou retornando biodiversidade da caatinga, por exemplo. Não, isso aqui é um tratamento para o solo, que pode perdurar todo o projeto. Ou ela pode ser substituída depois por árvores de interesse, né, para a gente aumentar a biodiversidade arbórea da caatinga nessa área regenerada. Pessoal, depois que eu trabalhei, então, o solo, né, se eu estou considerando uma área muito degradada, depois que eu trabalhei o solo, eu posso entrar na etapa dos plantios. Vamos ver o que é o plantio de adensamento. Então, plantio de adensamento é o plantio de mudas de espécies iniciais da sucessão. Eles chamam de arvoretas, tá? São aquelas árvores que têm os troncos, os caules muito finos. Então, são espécies de sucessão inicial, nos espaços que não estão ocorrendo a regeneração natural. Pessoal, aqui a gente está falando, por que a gente está falando de áreas diferentes? Porque quando a gente está trabalhando numa restauração dentro de uma fazenda, como era do seu Jerônimo, a gente pode ter áreas com diferentes características. Então, nas áreas que tem uma aptidão para regeneração, a gente isola e faz aquelas medidas para acelerar a regeneração. Nas áreas que a gente encontra o solo muito degradado, como era a maioria da fazenda lá do seu Jerônimo, da propriedade dele, naquele caso a gente tem que começar com o solo. Então, depois que eu trabalhei o solo, depois que eu descompactei, que eu fiz a correção, né, do pH do solo, a correção dos nutrientes do solo, trabalhei com as plantas leguminosas, que é a adubação verde, eu vou agora entrar com o plantio das espécies arbóreas de sucessão inicial. Então, quais são as indicações? Para que tipo de área? Para locais que alternam boa presença de regeneração natural com locais falhos. Então, nos locais falhos, que eu não consigo regeneração natural, em locais, quando que é indicado o adensamento, locais com baixa densidade de vegetação arbórea arbustiva, então tem só mais solo nu, solo exposto, poucas árvores, áreas de borda de fragmentos. Esse plantio de adensamento ajuda no controle da expansão de espécies exóticas, porque se deixar o solo exposto, só elas conseguem prosperar em condições tão degradadas e elas vão expandindo na área. Elas ajudam no sombreamento para as espécies de sucessão tardia que vão vir depois. E aqui tem algumas sugestões, tá, pessoal, do espaçamento entre mudas. Então, são as espécies ruderais que eu vou trabalhar aqui, viu, pessoal? Então, só para vocês entenderem esse esquema, eu tenho uma área agrícola aqui abandonada ou uma pastagem. Eu posso conseguir induzir a brota que seria uma regeneração do banco de semente, mas eu posso não ter isso numa área, então eu tenho uma área que tem muitos espaços dentro dela. Então, aqui em 2, vocês podem ver, aqui são gramíneas, né, na legenda. Com a copa de 2 cores são os indivíduos remanescentes, então indivíduos que sobraram nessa área que vocês estão trabalhando. E 3 são, aqui ó, em verde, são
as espécies arbóreas que eu vou trabalhar o adensamento. Então, a ideia aqui não é trabalhar com biodiversidade, é o próximo passo, aumentar a diversidade arbórea no local. Aqui não, é monoespecífico. Eu estou preocupado em fechar essa área, não deixar grandes espaços de solo aberto, solo nu, exposto, porque por vários motivos acelera a degradação e porque também favorece a expansão de espécies exóticas, o que eu não quero. Então, adensamento é isso, fechar esses espaços com espécies de crescimento rápido de sucessão inicial, são as espécies de sol, as espécies que gostam, né, que as suas mudas gostam de ficar expostas ao sol. Já lembrando, pessoal, na sucessão ecológica, né, as espécies de sucessão secundária tardia e climácica, né, de clímax, elas já não gostam das condições de sol, elas já vêm depois no projeto aqui, ó, de restauração. Por quê? Porque elas evitam sol, o estímulo para as mudas crescerem, para ter o desenvolvimento do indivíduo é sombra. Agora sim, pessoal, vem a etapa de enriquecimento. Enriquecer o quê? Plantar diversidade vegetal, arbórea. Aqui que eu vou trabalhar agora o plantio de diversas mudas dos estágios sucessionais posteriores. Aqui eu trabalho com os estágios sucessionais iniciais, as plantas ruderais de crescimento rápido e afinidade por sol. Agora eu já vou trabalhar, depois que essa etapa anterior foi concluída, eu vou introduzir, ó, espécies nos estágios finais de sucessão nessas áreas. Pessoal, quando que eu utilizo essa técnica? Esse método é recomendado quando a vegetação já presente, ó, eu tenho vegetação na área, ela apresenta baixa diversidade de espécies, são aquelas áreas que a gente encontra só jurema, que a gente até chama de juremal. Então, pessoal, do ponto de vista ecológico, é ruim uma área de juremal? Olha, se você pensar assim, em termos de proteção do solo, serviços ecossistêmicos, não é tão ruim. Mas em termos de diversidade de espécies, de funções ecológicas, é uma área muito pobre. Então é melhor ter um juremal do que uma área nua. Mas é melhor a gente, né, se tiver a oportunidade, trabalhar com essa fase de enriquecimento que a gente vai introduzir novas espécies arbóreas. Com isso, a gente vai atrair outros grupos funcionais de animais, de polinizadores, e com isso a gente vai aumentando a complexidade ecológica dessa área. Então, os plantios, eles consistem na introdução de quê? De mudas, de sementes, inclusive indivíduos adultos, viu, pessoal? Que são caríssimos, tá? Mas tem gente que compra e já introduz o indivíduo adulto. Esses indivíduos podem ser produzidos a partir de sementes coletadas em outros fragmentos ou de espécies já presentes na área. Então, a gente pode trabalhar o enriquecimento genético. Em decorrência de já haver vegetação nessa área, o espaçamento do plantio deve ser mais amplo. No caso anterior, as árvores eram plantadas pertinho. Agora aqui a gente já tem um espaçamento maior. Então, aqui, ó, essa é a etapa 3. Aqui era a minha área inicial, né, bem espaçada, monoespecífica. Na fase anterior aqui, ó, um adensamento, eu plantei também muitos indivíduos da mesma espécie lá de iniciação, de sucessão inicial, tá? E agora vem a etapa 3, que é o enriquecimento, que vocês estão vendo que eu estou plantando árvores diferentes, né? Então, essas daqui, ó, são as espécies de sucessão secundária inicial, secundária tardia, clímax, espécies que aumentam a diversidade. Mas, pessoal, fazer uma pergunta para vocês. Eu posso pegar uma área nua e já, né, com solo exposto, degradado, e tentar já plantar as espécies de sucessão tardia, clímax? Claro que não, né, gente? O solo tem que ser tratado e existe uma sequência, né, Assemble Rules, que chama.
É uma regra de montagem de uma comunidade. Então, a gente não começa com as espécies que entram no final dessa comunidade. A gente tem que começar com as espécies que são as primeiras a colonizar um local, que vão mudar as condições abióticas, propiciando a entrada da sucessão secundária inicial, e depois elas também vão dando espaço, não dando, né, elas não gostam, mas elas propiciam condições abióticas nesse ambiente que favorece a entrada das espécies de sucessão tardia e clímax. E tem ainda uma outra alternativa, pessoal, que se chama plantio total. É indicado em áreas com baixa resiliência, áreas que sofreram degradação e não conseguem retornar. São áreas de baixa capacidade de regeneração natural. Então, nesse caso do plantio total, pessoal, eu vou tentar trabalhar espécies de sucessão inicial e tardias juntas, conjuntamente. A ideia é que com o tempo as plantas sejam naturalmente substituídas. Então, pessoal, aqui é uma alternativa, tá, pessoal? A gente tem que avaliar as condições da área para ver se isso é possível, mas é uma técnica também. Aqui nessa técnica eu fui introduzindo ao longo do tempo os grupos funcionais sucessionais. Aqui eu já entro com as espécies de crescimento rápido, que são a sucessão inicial, e as espécies de sucessão tardia juntos. E elas podem ser plantadas em linhas, alternadas, e a gente pode trabalhar com o grupo de recobrimento e diversidade depois. Então, olha só, pessoal. Aqui eu estou, ao mesmo tempo, ó, espécies de recobrimento, são as espécies de sucessão inicial, e aqui em volta, né, perto delas, tem a espécie de diversidade. Espécie de diversidade já são de sucessão tardia, tá? Então, quem são as de recobrimento? Plantas pioneiras de crescimento rápido, que formam uma boa cobertura de copa. Inclui secundárias iniciais. Elas mudam o ambiente e propiciam que as espécies de diversidade ocorram. Então, as espécies de diversidade são as de sucessão mais tardia, tá ok? Crescimento lento e menor cobertura de copa. A ideia é que essas daqui, como elas crescem mais rápido, você vai perguntar, mas por que então parece que está contra a teoria? Por que elas são plantadas juntas? Por quê? Porque essas daqui a gente espera, elas vão crescer rápido. Tá vendo que elas foram plantadas ao mesmo tempo, mas olha a diferença de tamanho. Essas daqui estão fazendo já sombra. É possível que elas acabem sombreando a espécie de diversidade, porque elas crescem mais rápido. Aqui, pessoal, não vou detalhar, mas são formas da gente plantar essas espécies. O desenho amostral, então, podem ser em linhas, linhas de espécies de diversidade intercaladas por outra linha de recobrimento, diversidade de recobrimento. Aqui é uma forma alternada simples, então eu tenho aqui, ó, uma coluna de espécie de recobrimento, deixa eu só ver, recobrimento, sucessão inicial pioneira, recobrimento, e aqui é o alternado completo, né, pessoal? Então, eu tenho intercalado, ó, na linha e na coluna os grupos funcionais. Vou colocar para vocês no material complementar esses vídeos, pessoal, para vocês ficarem craques na compreensão aqui o que são esses grupos funcionais, como é que eu trabalho o reflorestamento sem regeneração, tá ok? Então, só para a gente sumarizar, quando eu tenho uma área nua, né, um solo exposto, eu trabalho o plantio total, faço o tratamento do solo, adubação verde nesse solo. Posso depois entrar com adensamento e espécies de recobrimento, tá? Então, essa grupo de técnicas tem como objetivo cobrir a área com plantas que fazem sombra, plantas de crescimento rápido, copa grande, pioneiras ou sucessão secundária inicial. E depois eu também tenho como trabalhar enriquecimento e espécies de diversidade. Aqui nessa etapa são acrescentadas espécies de crescimento lento, com copa moderada, muitas espécies, menos indivíduos por espécie, então até porque essas mudas são bem caras, pessoal. Então essa é a sequência proposta, né,
por esse material muito bacana. Vale a pena vocês consultarem. Essa técnica, ela não deixa de ser, pessoal, uma técnica consagrada, que ela não foi detalhada nesse material, mas eu queria trazer para vocês, que chamam técnicas de nucleação, tá, pessoal? O que é uma técnica de nucleação? Eu posso trabalhar como eles propuseram aqui, ó, plantando árvore em toda a minha área degradada. Então, ele pega, se é uma área grande, isso aqui vai incluir centenas de mudas. Agora, se eu não tenho dinheiro, se eu não tenho acesso a mudas, se eu não consigo tantas mudas e sementes, pessoal, demoram muito, né, para gerar mudas e as sementes têm o problema da mortalidade muito elevada. Então, o ideal é trabalhar com mudas, só que elas são muito caras. Ou a gente pode produzir as mudas, então vai ter que incluir muitos meses de preparo, né, num viveiro. Viveiro? Ai, não me lembro mais o lugar que a gente produz mudas, esqueci. Tomando uma aguinha. Bom, então, pessoal, quando para mim não é viável, não é possível eu plantar, né? Vamos supor que essa é a minha área degradada. Para mim não é viável plantar mudas daquela forma intercalada em toda essa área. O que eu faço? Eu posso trabalhar em núcleos de diversidade. Então, eu vou inserindo núcleos de regeneração a certa distância entre um e outro. Então, o que constitui um núcleo? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, nesse núcleo, eu posso conjugar, né, reunir poleiros artificiais para atrair aves. Tá vendo ela defecando aqui e introduzindo sementes? Eu posso introduzir solo, transposição de solo, porque aqui é uma área degradada, então eu transponho solo fértil de uma área para outra, para ajudar na recomposição desse núcleo. Eu transfiro também serrapilheira, transfiro sementes defecadas, aqui, ó, isso aqui pode ser um lençol, pessoal, embaixo da copa das árvores para recolher chuva de sementes, tá? Transporto essas sementes, protejo com galharias, porque essas galharias atraem animais e outros animais vêm aqui se proteger nessa área e acabam também trazendo sementes. E com isso, ao longo de alguns meses ou anos, eu começo a ter núcleos de vegetação, núcleos de riqueza, de diversidade de espécies, de solo fértil. E a ideia é formando vários núcleos desse para que, ao longo de décadas, possa, né, havendo um intercâmbio aqui entre núcleos e áreas não nucleadas, a gente consiga melhorar essa área toda. Então, eu trabalho partes dessa área. Então, são pequenas ilhas ou núcleos de vegetação. Nesse núcleo, a gente estimula as interações interespecíficas, você vê que a gente atrai os dispersores. A ideia é que a vegetação se expanda ao longo do tempo e com o tempo, com as décadas, passado algumas décadas, essa área ela seja completa sozinha. E esses núcleos podem ser formados com plantio de semente, transposição de mudas, espécies pioneiras, como eu falei, galharia, solo, puleiros. E todas essas técnicas podem ser usadas juntas, viu, pessoal? Ou não, dependem do recurso, do que vocês encontrarem. Então, aqui, o material, se eu não me engano, é da Embrapa, mostrando. Então, eu tinha uma área degradada, aqui de Caatinga, e foram usados, conjugados aqui várias técnicas. Então, isso aqui é transposição de solo. Eles inseriram poleiros artificiais para atrair aves, plantio de adensamento, então pode ser feito muda ou semeadura direta, então pode ser plantado semente de plantas de adensamento. Aqui plantas, lembra adensamento? Ideia é fechar essa área, então plantas de crescimento rápido.
transporte de galharias, galhos, restos de poda de árvores. Então, tem vários núcleos aqui com várias técnicas. Então, isso aqui, né, o núcleo, como é esperado, 2 anos depois, está vendo que a gente já tem aqui, né, uma sucessão, a vegetação herbácea que já tinha, aqui na época chuvosa. As plantas de crescimento rápido já estão despontando. Tá vendo que as aves trouxeram outras. A gente tem mais aves aqui, ó, na galharia, contribuindo com a dispersão de sementes. E essa área, 10 anos depois, né, é esperado que a gente tenha, ó, IP, planta de sucessão tardia, muitas espécies de adensamento. Só que veja que interessante, essas espécies de sucessão tardia não foram trazidas por nós, foram trazidas pelos dispersores, pelos polinizadores, pelos animais, pelos dispersores de sementes, tá ok? Então a ideia é propiciar o ambiente para receber esses animais também. Os núcleos são estabelecidos em 10% da área, então não é na área inteira, é o contrário disso. Os núcleos são estabelecidos em áreas menos resilientes, então áreas que têm a degradação do solo, que tenham capins muito agressivos. Eles podem ser mais próximos, tá? Com maior densidade de núcleos. Então, áreas muito degradadas eu posso ter maior densidade de núcleos, mais núcleos por área. O manejo é dado dentro dos núcleos para favorecer a sobrevivência de mudas. Então, a gente pode ir lá, pessoal, fazer o coroamento das mudas, trabalhar uma adubação, tá ok? Ajudar essas plântulas a crescerem. Em geral, os espaços entre os núcleos não são manejados. Porém, o restaurador pode optar por eliminar ou substituir a vegetação agressiva, aquela vegetação exótica que vai impedir, viu, pessoal? Essa vegetação exótica tem o potencial de segurar a regeneração. E então o restaurador pode ir lá fazer o desbaste, tá, dessa vegetação e favorecer a introdução de espécies menos agressivas ou que facilite a expansão dos núcleos e a chegada de novas plantas. Então, só para vocês verem, pessoal, formas de nucleação. Então, uma das técnicas é transportar solo fértil e serrapilheira, transportar galharias, isso aqui é super barato, isso aqui é resto de poda, né? A gente consegue de graça. Podemos introduzir poleiros artificiais, poleiros naturais. Podemos e devemos fazer a transposição da chuva de sementes. Daqui, ó, pessoal, aquela, não é um lençol, é uma tela bem fininha. Isso aqui é deixada sob, então, debaixo de copas de árvores por alguns dias e vai sendo acumulado aqui as sementes que as árvores vão dispersando, que vai caindo. Então, isso aqui a gente pode utilizar para as áreas que vão passar por restauração. E por fim, transposição de mudas, né, pessoal? É a técnica mais cara que eu falei para vocês, mas tem um potencial muito grande, é muito eficiente. Tá vendo que tá coroada aqui, ó, não tá nascendo nada em volta. Isso aqui não é uma vez só, pessoal, que a gente tem que fazer o coroamento, não, das mudas. A gente tem que, somente na época chuvosa e várias vezes, porque a vegetação cresce aqui em volta, né? Tá cheio de nutrientes aqui, às vezes é até irrigado. A disposição das mudas dentro do núcleo, pessoal, pode ter vários arranjos, pode ser aleatório, pode ser em linha, pode ser grupos adensados, então plantios em linhas, ó, plantas pioneiras, plantas não pioneiras. O plantio de grupo em Anderson são 3, 5, então são números ímpares, né? 3, 5 ou 13 mudas plantadas com uma pequena distância entre si. E, pessoal, vou passar por fim para vocês também vídeos sobre nucleação, ok? E era isso, amiguinhos. Essas eram as principais técnicas que a gente tem aqui para trabalhar a restauração florestal, tá ok? É muito importante, né? Considerando esse cenário que a gente vive de muito desmatamento. Isso não diminui, infelizmente.
E já vou explicar aqui a atividade 6 para vocês, que eu vou colocar em separado, mas já fica aqui. A gente vai trabalhar um estudo de caso, a desativação da mina Brejuí. Mina Brejuí é uma mineradora que se encontra aqui no Rio Grande do Norte, tá? Vamos então, eu proponho para quem não conhece a mina Brejuí, ainda quem não foi, visualize a área dessa mina. Pode entrar no Google Earth com esse nome, Mina Brejuí, que vocês vão localizar. Para vocês terem uma ideia, voltem no relógio para ver a área da mina Brejuí na época chuvosa, na época seca, para vocês verem a abrangência, o tamanho, as características da área. Busquem os sites também sobre a mina Brejuí. E com qualquer atividade, então, considerando o cenário de desativação de toda a atividade mineradora da empresa, elenque todas as ações e técnicas, tá? Técnicas de recuperação que deverão ser empregadas para que se alcance as seguintes metas de um projeto de recuperação, de um PRAD. Então, eu vou desativar a mina e eu tenho as seguintes metas para o projeto de recuperação de áreas degradadas, para o PRAD. Então, 40% das áreas da mina deverão ser convertidas para a agricultura. 30% deverão ser convertidas para a restauração da caatinga, sem benefício econômico direto, e 30% da área para a restauração florestal com finalidades econômicas. Então, pessoal, quais são as ações e as técnicas de recuperação de áreas que eu vou ter que utilizar para que a 40% da área da mina possa ser estabelecida agricultura, 30% se converta em caatinga e 30% área com finalidades econômicas. Então, atenção, pessoal. Se vocês não lembram quais são os passos para as ações que um pouco a gente viu hoje, começa com o isolamento, com a eliminação dos fatores do distúrbio. Lembra, são os passos do manejo adaptativo, tá? Que isso aí a gente viu na aula de projeto de restauração. O que tem que ter num projeto de restauração? Esses estão, consultem de novo essa aula, que tem os passos, tá, do projeto, que ele é adaptativo. E nesses passos a gente deve incluir as técnicas. Técnicas do que, pessoal? Técnicas de recuperação de solos, que nós vimos na aula passada, porque pense, pessoal, estou trabalhando numa área de mineração. Vocês acham que o solo tá bom? Tá muito degradado. Então, vão investigar a forma de funcionamento dessa mina. Então, vamos começar com a recuperação de solos e depois com a recuperação de áreas florestais. Lembrando que um pouco da área vai ser destinada à agricultura, outro é caatinga sem benefício econômico e a outra é caatinga com finalidades econômicas. Então, vocês vão sugerir aqui mudas com valor econômico. Eu quero ver o nome das espécies que vocês vão sugerir, tá, pessoal? Não é planta de sucessão inicial, é quem são as espécies de sucessão inicial que a gente pode trabalhar na caatinga? Quem que são as espécies com valor econômico? Tá ok? Então era isso, pessoal. Nos encontramos em breve. Um abraço, fiquem bem.